Pedro Duran, falando mais sobre as eleições na cidade de São Paulo, a gente caminha aqui em direção ao nosso Magic Wall, já está preparado aqui para a nossa conversa. Pedro, com destaque mais uma vez para os números, Ricardo Nunes então vai em primeiro para esse segundo turno com 29,48%, quase 29,5% dos votos. Guilherme Boulos, 29%. Foi voto a voto, como a gente vem destacando. Carol, vou chamar a atenção aqui para a gente selecionar esses 3 percentuais aqui, o percentual dos 3 primeiros candidatos. Aqui você percebe que a diferença deles é de 1%, né? 1 ponto percentual de diferença entre esses 3. Agora, olha que curioso, vamos olhar para trás rapidamente, fazer um passeio de 20 anos aqui no histórico de São Paulo para mostrar o que a gente tem nas eleições. Começando por 2004, a gente tem a eleição no primeiro turno, São Paulo. Olha aqui a diferença. José Serra para Marta Suplicy, cerca de 8%. Para Paulo Maluf nem se fala, aparece em terceiro com 11%. 2008, a diferença apertadíssima aqui entre os 2 primeiros. Mas o terceiro está totalmente fora. 2012, a gente vai para uma diferença de novo, apertada aqui entre os 2 primeiros. José Serra e Fernando Haddad, essa foi a eleição de Haddad no segundo turno. Mas o terceiro, Celso Russomano, com 7 pontos de diferença. Em 2016... a gente olha a eleição de João Dória em primeiro turno com uma diferença muito grande em relação ao Fernando Haddad. E em 2020, a diferença de Bruno Covas para Guilherme Boulos é de 12 pontos no primeiro turno. Você percebe como é um fato novo na eleição em São Paulo você ter 3 candidatos embolados muito próximos ali, 3 figuras importantes, a cidade dividida em 3. Agora, olha só, pegando ainda 2020, vamos recuperar o que foi o histórico de Boulos versus Bruno Covas, porque a gente está falando do vice de Bruno Covas, que assumiu o lugar dele e está disputando a reeleição à prefeitura, Ricardo Nunes. Então, se a gente olhar para o segundo turno dessa edição da eleição de 2020, olha o cenário que a gente tem, 60-40. Praticamente isso, é um cenário em que Guilherme Boulos teve uma desvantagem significativa. Lembrando, nas pesquisas, Boulos aparece com uma rejeição no patamar de 50%. Então, o cenário das pesquisas, mais a projeção de segundo turno que os institutos fizeram, mais o histórico do que foi a eleição de 2020, mostram que, neste momento, a vida está mais fácil, mais confortável para o atual prefeito Ricardo Nunes.